Vamos hoje avançar no nosso percurso histórico que estamos fazendo, tentando sintetizar naturalmente nas grandes linhas, em grandes travejamentos, em grandes perspectivas, aquilo que é a época histórica do povo de Israel como monarquia. Portanto, que vai desde David até à destruição do reino de Judá em 587-86. Eu vou colocar aqui esta data porque ela é marcante e é bom fixá-la, porque eu diria quase que esta data constitui quase um dogma. Portanto, desde cerca do ano 930, portanto, até 721 temos os dois reinos, vou pôr aqui duas setas, e esta seta central continua até 587-86, que é a destruição do reino de Judá. Portanto, aqui a Samaria e aqui Judá. Portanto, estas datas, ou este enquadramento, ajuda-nos a perceber exatamente o tema que vamos hoje debruçar-nos. A destruição da Samaria teve duas grandes consequências. Eu já referi um bocadinho às causas que estão na destruição da Samaria, mas agora é importante debruçar-nos e tê-lo muito presente ao trabalhar este último texto, a última parte dos textos deste segundo módulo, para perceber as consequências da destruição da Samaria. As duas consequências, uma tem a ver com o destino histórico do povo de Israel, já o referimos no módulo anterior, e a segunda consequência tem mais a ver com a realidade interna do povo de Israel. Porquê? Porque a destruição da Samaria é apresentada na história deuteronomista, ou melhor dizendo, é objeto na história deuteronomista de uma leitura, de uma interpretação histórica. O que é que a justificou foi a infidelidade das tribos do norte. O que significa isto? Isto significa que se impunha a haver uma reforma que reconduzisse os destinos do povo à aliança, ou seja, a uma nova relação de intimidade e de fidelidade a Deus. Ora, assim foi entendido pelos grupos do norte que desgostosamente assistiram à destruição, já tinham assistido à divisão do reino e agora assistiram à destruição daquilo que era o seu território, mas também foi entendido no reino de Judá assim. No segundo capítulo, importa também aqui referir, nós temos aqui um capítulo importantíssimo para nos ajudar a interpretar estes acontecimentos, a lê-los e a interpretá-los. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17. É um bocadinho a antítese do segundo dos Reis, capítulo 12, que tínhamos observado na parte anterior deste módulo. Portanto, segundo o capítulo 17, ou de acordo com o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, uma parte significativa, ou pelo menos grupos do Reino do Norte, teriam migrado, se retirado para o sul na altura da conquista assíria, na altura em que a Samaria foi destruída. E ao virem para o sul, trouxeram com eles aquilo que era a sua herança histórica, a sua herança patrimonial, ou seja, os seus ideais religiosos. Esses ideais religiosos centravam-se em quê? Centravam-se no desejo de uma reforma, de uma profunda reforma que fizesse regressar os ideais da aliança a uma nova etapa, que fizesse retomar, que o país e que as tribos, que o povo pudesse retomar aquilo que eram os ideais da aliança. E por isso começou a crescer no Reino do Sul, no Reino de Judá, em Jerusalém, o desejo também de uma reforma que, tendo em conta a experiência vivida pelos do Norte, correspondesse também aos ideais do Sul. Essa reforma já tinha sido, de alguma maneira, idealizada e iniciada pelo rei Ezequias.
aquele rei que é mais ou menos contemporâneo do grande profeta Isaías. Ezequias já tinha tentado levar a cabo uma reforma no Reino do Sul que repusesse os ideais da aliança e combatesse, de alguma forma, aquilo que eram a difusão dos cultos de Baal, das idolatrias, que tão reinantes e eu diria, tão ativas, tão intensas no Reino do Norte, como vimos, como se pode ver pelos textos de Elias e de Eliseu. Ora, o que sucedeu no Reino do Sul, após a destruição da Samaria, foi com a vinda desses migrantes, ou desses refugiados do Norte, este ideal de reforma mais se impôs e Ezequias lançou os primeiros passos dessa reforma. Só que, ao rei Ezequias, no início do século VII, 694, sucedeu um seu filho chamado Manassés. Este rei Manassés, fruto das alianças, principalmente com o Império Assírio, e o seu filho Amon, mais tarde, tanto um quanto o outro, deixaram-se naturalmente, perderam este ideal de reforma e regressaram, ou tornaram-se, de alguma forma, apologistas dos cultos estrangeiros, das idolatrias estrangeiras, em virtude numa tentativa de sobreviverem politicamente àquilo que era o domínio do Império Assírio na região. Judá, pela sua posição estratégica, como se pode ver aqui, e que já chamávamos a atenção na parte anterior do nosso módulo, Judá conseguiu sobreviver, como também podeis verificar pelas datas conjugadas que aqui tenho, por cerca de mais 150 anos. Mas isso obrigou a que Judá fizesse equilíbrios, que tentasse encontrar estratégias para poder sobreviver. E essas estratégias foram feitas naturalmente à custa da identidade nacional. Também é importante tê-lo presente, porque os autores da história deuteronomista, nos últimos capítulos do Livro dos Reis, fazem alusões permanentemente a isso. A reforma a tentativa ou início de reforma levada a cabo por Ezequias, como já vimos, foi depois neutralizada, foi anulada, foi posta de lado pelo seu filho e pelo seu neto. De forma que, pelo ano 640, à volta disso, 642 mais precisamente, o povo da terra, conforme diz o texto, levou a cabo uma revolta popular para destituir a monarquia que promovia, pelas suas alianças, esta idolatria e, portanto, para manter, eu diria, a identidade e a pureza da fé bíblica. E com isso criou uma nova situação que foi anulando a monarquia. Eles não quiseram destituir a Casa Real, quiseram apenas pôr cobro a uma política que estava a ser seguida. É a primeira vez que a história bíblica, e chama a atenção isso, porque eu acho que é muito importante, no texto bíblico diz que foi o povo da terra, Am-Haaretz. Am-Haaretz é um povo simples, ou seja, não é uma revolta criada a partir do Palácio Real, nem a partir das elites, mas é uma revolta que nasce de um fervor popular e que levou naturalmente à destituição do rei e à guarda do seu filho primogênito para ser educado pela elite religiosa no templo, que foi o rei Josias, e este veio de facto depois a realizar a reforma, a chamada reforma deuteronomista. Em que é que consistia isso? Temos isso também muito bem presente no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23, consistia em querer de novo, e esta é uma fase interessante, é uma fase importante, nem sempre ela é destacada, talvez com muita nitidez nos textos bíblicos. O grande objetivo deste rei Josias era recuperar agora, sobre a mesma tutela religiosa e política, aquilo que tinha sido o Reino do Norte, perdido um século antes, ou à volta de um século antes, para as mãos do Império Assírio. Porquê é que Josias desejava fazer isto?
porque o Império Assírio estava em decomposição rápida. O Império Assírio estava em desmoronamento um pouco por toda a parte. Aproveitando isso, naturalmente, o rei sonhou em reconstituir sobre a sua tutela, sobre a casa de David, sobre a sua dinastia, a unidade do povo, refazê-la de novo como tinha sido ao tempo do seu antepassado David, já que estamos diante da ascendência davídica que se mantinha em Jerusalém. E, de facto, este monarca começou por ser muito bem sucedido. O texto fala-nos, enfim, de uma história um bocadinho, enfim, dentro do contexto religioso, dizendo que no templo se fez obras e que foi encontrado um rolo antigo e que este rolo antigo recomendava e que esse rolo antigo não era mais do que seria o Deuteronômio. Ou seja, há aqui toda uma atividade para promover de novo os princípios do Deuteronômio que passavam naturalmente pela unidade do povo, pela unicidade do culto no Templo de Jerusalém, pela adoração de um só Deus, pela a missão de esfiar este povo da casa de David. Portanto, passando por aí, o rei quis naturalmente alargar isto a tudo aquilo que tinha sido ou parte daquilo que tinha sido o território de David. Só que, enquanto o Império Assírio se desmoronava e se desfazia, diria quase como um baralho de cartas, uma nova realidade política emerge no Médio Oriente, que é o Império de Babilónia, ou seja, o império que aqui os textos bíblicos chamam o Império dos Caldeus. Este nome é a mesma coisa dos caldeus, da Caldeia, mas é a parte superior, ou seja, a zona de Babilónia. Os caldeus, quem eram? Os caldeus eram uma das tribos dentro do Império Assírio. Esta tribo, juntamente com a ajuda do Império dos Medos, um pouco mais a norte, conseguiu desfazer o Império Assírio e pôr-lhe cobro a partir de 625. Portanto, a partir de 625 até 612, os caldeus, juntamente com os medos, puseram fim ao Império Assírio e formaram um novo império chamado o Império Neobabilónico, ou Império de Babilónia, ou Império dos Caldeus. Ora, como sempre sucede, aqui voltamos àquilo que é uma questão que está sempre presente, é uma questão permanente em toda esta zona. Com a nova realidade política criada na Mesopotâmia, qual era o seu objetivo? Descer para o sul para vir em direção ao Egito. O outro polo no jogo de poderes aqui no Médio Oriente. Para lá chegar, naturalmente, o Império da Babilónia começou naturalmente a conquistar estes territórios. Mas antes de se consolidar, o que é que o Egito pensou? Vamos combater Babilónia ao norte. E temos aqui um episódio marcante de toda a história bíblica, no ano 609, quando o faraó do Egito pretende caminhar para o norte para ir fazer e pôr cobro à expansão do Império de Babilónia, então em expansão, acabado de se constituir e que queria agora consolidar-se. Nesta ida para o norte do faraó do Egito, que se chama Necau ou Neco, como alguns textos da Bíblia referem, naturalmente tinha de passar pela terra de Israel. E Josias quis-lhe fazer frente aqui junto ao Monte Carmelo, onde o exército do faraó teria de passar. Mas Josias foi mal sucedido, foi morto no ano 609, aqui. O faraó seguiu para o norte, depois de impedir, de se libertar da pressão do exército de Judá, seguiu para o norte e foi derrotado pelos babilónios. O que é que sucedeu? Sucedeu que, ao retirar-se, voltou por Judá, destituiu o rei que, entretanto, tinha sido constituído, impôs um rei filo-egípcio, de acordo com a sua estratégia, e regressou ao Egito. O Império de Babilónia veio na sequência disto, chegou a Jerusalém, depôs esse rei que era de tendência ou de partidário da política do Egito e colocou lá um partidário da sua. E então entramos aqui, a partir de 609 até 587, num jogo, eu diria quase de gato e rato,
pelo domínio de Jerusalém. Não porque Jerusalém fosse muito importante, não porque a passagem pela Judeia era muito importante, mas porque era uma forma de atingir os interesses, quer do Império do Norte tocar os interesses do Império do Sul, quer o Império do Sul tocar os interesses do Norte. Assim, nós vamos ter aqui presentes cerca de 20 anos das convulsões gravosas, das sequências gravosas que estas lutas tiveram para a destruição de Jerusalém e do Reino de Judá. E, portanto, vamos assistir os últimos anos aqui a toda uma agitação, um clima de grande tensão que se vive em Jerusalém pela sobrevivência, até que em 587, depois já de várias tentativas, os babilónios vêm, cercam Jerusalém e conquistam Jerusalém, destroem a cidade, incendeiam o templo e levam aquilo que eram os troféus, os vasos, o tesouro sagrado do templo para a Babilónia. Isto naturalmente é o drama último desta parte histórica do período da monarquia israelita. Nesta altura, o que é que nós vamos assistir? Vamos assistir a um esforço grande, para não dizer uma tentativa, um esforço grande de fazer uma análise, uma avaliação desta experiência histórica. E essa avaliação desta experiência histórica é feita a partir de onde? É feita a partir daqueles princípios que estão escritos no Deuteronômio, como que eram os grandes princípios da aliança. O povo de Israel, e agora na parte final, o povo de Judá, não foi fiel ao seu Deus, porque seguiram outros deuses, não respeitou a unidade do culto em Jerusalém, não respeitou os princípios da lei e foi um povo que se misturou com outros povos. São, no fundo, estes os grandes princípios, eu diria, teológicos, que levam à análise histórica desta época. Com 587, o povo de Israel é levado para o exílio, para a Babilónia, e assim se põe em cobro a uma primeira etapa do seu destino histórico. Não só histórico, mas também religioso, do seu ideal religioso. E daí começa, naturalmente, a partir da destruição de Jerusalém, vai começar depois, mais tarde, depois de vivida a experiência do exílio, vai começar uma nova etapa que haveremos de estudar, que devemos estudar depois num módulo seguinte. Antes de concluir este módulo, queria ainda chamar a atenção que toda esta componente histórica que fazemos, que resulta da análise dos livros da história bíblica, que tem também um forte contributo dos elementos que podemos recolher na literatura profética, nos textos proféticos, por exemplo, e este é um exemplo a ter presente, porque é também um convite a ler, Jeremias é a melhor fonte para nós conhecermos os últimos acontecimentos do Reino de Judá. Os últimos anos, estes anos de grande agitação, de grande tensão política, estão muito bem retratados, estão muito bem espelhados, embora não de uma forma harmoniosa, ou seja, não numa linha de sequência narrativa, mas estão muito bem espelhados nos dados que o profeta Jeremias nos oferece sobre a sua época. Foi, de facto, um período de grande tensão e de grandes consequências. Mas dizia eu, e antes de acabar, que estes princípios que elenquei anteriormente, que estão inscritos e que presidem à elaboração das narrativas históricas que chegaram até nós, não ignoram, portanto, os analistas e os teólogos, os feitores, os historiadores que elaboraram esta história não ignoram as fontes. Nós temos, naturalmente, citadas neste conjunto de textos, principalmente no livro dos Reis, e também um pouco o livro das Crónicas, mas também no livro dos Reis, nós temos citadas as grandes fontes da história bíblica, ou seja, os Anais dos Reis, os livros de caráter administrativo, os arquivos, estão lá várias vezes referidos. Está também feita nesta história, inscrita nesta história, uma avaliação, um juízo ético e moral sobre o comportamento dos reis. E importa dizê-lo, porque eu já encontrar ao longo dos textos, que todos os reis do norte
são considerados maus. Porquê? Porque eles mantiveram não apenas a divisão política do reino em dois, mas também a divisão religiosa. Eles foram os fautores desta realidade. Depois são considerados, não, os reis do norte não são de ascendência davídica, mas também os reis do sul, na sua grande maior parte, também são considerados medíocres ou maus, salvo raras exceções. Para além de David, para além de Ezequias e de Josias, que falámos anteriores, porque foram os grandes mentores, os grandes paladinos de uma verdadeira reforma, de uma refontalização da vida do povo de Israel, para além desses reis, quase nenhum outro tem nota, diríamos nós, recorrendo ao exemplo de alguém de fazer, dar notas, de fazer avaliações. Quase nenhum destes reis teria uma nota positiva, bem pelo contrário, andariam numa reprovação muito forte, daquelas quase que não permite recurso de avaliação. Portanto, e haveria estes 3 ou 4 que teriam, alguns uma nota suficiente e outros uma nota muito relativamente positiva. É um pouco com este espelho de avaliação que nós chegamos à época do exílio. O que é que o povo de Israel vai para o exílio? Vai exatamente para realizar um processo de reconversão, um processo de reencontro, um regresso às origens. Portanto, mais do que um castigo, o exílio é um tempo de conversão. É um tempo de recuperar, de refazer, para reiniciar um novo processo, que é aquele que nós veremos no 3º módulo, mas acima de tudo é aquele que nos diz que a esperança do povo de Deus, apesar do fracasso histórico, não morreu, e isso é muito importante. A esperança do povo de Israel não morreu. A esperança messiânica sofreu um rude golpe. Este golpe foi devido a quê? Não ao facto de Deus deixar de assistir o seu povo, mas sim devido ao comportamento do povo. É esta a avaliação que é feita. Quem foram os grandes mentores do comportamento do povo? Quem foram os grandes culpados? Foi a realeza. E por isso nós temos aqui uma época histórica que nos permite simultaneamente, e isto são as vantagens de saber ler os textos, que nos permite simultaneamente olhar para os textos, avaliá-los, mas também avaliar a história naquilo que são os seus princípios, naquilo que são as suas causas, naquilo que são as suas consequências. E nesse sentido eu creio que é importante olhar para esta história toda, não desprezá-la, porque muito daquilo que é a teologia deste tempo, desta época, aquilo que é a teologia que fundamenta a nossa própria identidade de vida e da nossa fé, nasce exatamente da capacidade de avaliar a história. Foi isso que fizeram os profetas, é isso que devem fazer, que devemos nós também fazer no processo de amadurecimento da nossa própria fé e de fundamentação desta fé no caráter histórico que ela tem. E por isso é naturalmente assinalável e importante este esforço que fazemos de aproximação aos textos. Espero que tenham muito sucesso e que todo este 3º módulo venha a ter para cada um muito proveito e vos habilite com novos instrumentos para poder ler bem os textos, compreender o seu alcance e consolidar a própria experiência pessoal de cada um.